Queridos, abram a Bíblia em João 15, versículos de 1 a 9. Eu quero seguir no caminho que a gente tem vindo desde o início do ano. Como foi pregado aqui na virada do ano, esse é um ano que vai provocar grandes transformações na vida, está provocando transformações em todos os sentidos, e a gente tem insistido nesse caminho. Então, Evangelho de João, capítulo 15, versículos de 1 a 9, onde o Senhor Jesus diz assim: Eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o que cuida da vinha. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo, e secará, e o apanham e lançam no fogo e o queimam. Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Pedirão o que quiserem e lhes será feito. E nisso é glorificado o meu Pai, que vocês deem muitos frutos, e assim se tornarão meus discípulos. Como meu Pai me amou, também eu amei em vocês. Permaneçam no meu amor. Deus abençoe a leitura da palavra. Estenda a sua mão, quero a sua bênção, você pode me abençoar. Pai querido, que a tua palavra possa fluir. Essa é uma manhã especial, manhã de Santa Ceia, manhã em que nós nos examinamos, Pai, nos olhamos diante do espelho da tua palavra, para que essa palavra faça os consertos que ainda são necessários, para que essa palavra nos corrija, para que essa palavra nos discipline, para que essa palavra nos abençoe, nos restaure, nos renove, nos revigore, para experimentarmos as bênçãos que o Senhor tem para todos nós. Muito obrigado por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Muito obrigado pela presença do Espírito Santo. Muito obrigado pela tua palavra, que é digna de crédito. Nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Nós estávamos agora mesmo, ao tirar as ofertas, falando de um princípio que se repete na palavra de Deus, A árvore cortada, a árvore envelhecida, ela se torna como uma planta nova. Se nós pegarmos outros textos, nós vamos ver que o vaso na mão do oleiro, quando ele se estraga, o oleiro usa o mesmo barro para fazer um outro vaso. Semana passada nós estávamos falando aqui de uma figueira que ainda não tinha dado frutos, e aí o viticultor disse: não, vamos escavar, vamos adubar, e vamos esperar um ano, e se depois ela não der fruto, a gente corta, porque a árvore, quando cortada, ela ainda dá os seus frutos. Amém, queridos? Então, a gente estava falando de possibilidades que acontecem, e de uma certa forma nós temos falado de coisas que não deram certo, e que Deus conserta, Pessoas que erraram, mas que Deus ainda usou. Tem alguma coisa a ver com a gente? Moisés matou um homem, mas ainda foi usado por Deus. Jacó deu a volta no pai, mas ainda foi usado por Deus, não é? Elias abandonou tudo, não queria mais saber de nada, mas ainda foi usado por Deus. Então nós vemos Deus muitas vezes, quando a gente erra, quando a gente
faz alguma coisa, desvia, vai por outro caminho, ele não desiste da gente, ele vai atrás e ainda cumpre um propósito na nossa vida. Amém? Mas aí eu aqui nesse texto, querido, que eu cheguei aqui, é diferente. Porque nós vemos aqui o propósito de Deus não é só com aquilo que não deu certo, com o vaso que quebrou, que escangalhou, que perdeu a forma, não é só com a árvore que foi cortada, não é só com a figueira que não deu fruto. Nós vemos que Deus também tem um propósito com aqueles que já fizeram alguma coisa que deu certo. Quem aqui, querido, reconhece que já tem coisa que você fez na vida que deu certo? Todos nós, queridos. Tem alguma coisa que nós já fizemos que deu certo. E aí a gente vê que Deus tem um propósito, olhando para a palavra de Deus, né, que a gente olha. Davi tinha sido um excelente pastor. Mas Deus olhou para Davi e viu mais. Amém, queridos? Pedro era um excelente pescador, era dono de uma empresa, mas Jesus olhou para Pedro e viu mais. Olha, eu quero te desafiar isso. Deus hoje está olhando para você e Ele está vendo mais do que você vê a seu próprio respeito. Amém? Você também tem dado frutos, mas Ele vê em você capacidade de dar mais frutos ainda do que você já tem dado. Então nós vemos aqui Jesus lidando com uma videira que deu certo. Uma videira que já tinha dado frutos, mas Deus lidou com aquela videira para ela dar mais frutos ainda. Amém, querido? Semana passada eu disse, quando falei da figueira estéril, da figueira que não tinha dado fruto, que ainda não tinha cumprido um propósito, estava enterrada ali para quê? E eu falei que cada um de nós podia ser aquela figueira. E isso deixou a gente meio desconfortável. Pô, uma figueira estéril, ainda não dei frutos, ainda não cumpri o propósito de Deus. E isso pode ter deixado a gente um pouco de desconforto, mas eu hoje quero falar o contrário. Não é? Eu quero falar que você é uma videira que já tem dado frutos. Você pode dizer isso para o seu irmão? Olha, você é uma videira que já tem dado frutos. Tanto que você está aqui, meu irmão. Você está aqui, querido, com tudo que você já passou na vida, você está aqui nesse culto de Santa Ceia, participando. Você é um ramo que não foi cortado. Fala isso para o seu irmão, você é um ramo que não foi cortado. Não foi cortado porque Deus viu algum fruto em você. Deus viu coisas boas em você. Deus vê coisas boas em você. Por mais às vezes você acha que você não é nada, que você é um ramo seco, você já deu frutos e Deus olha para você com amor e quer ver mais frutos ainda. Amém, queridos? Então a palavra hoje é o contrário, queridos. Né? É para parabenizar você que está aqui, enraizado na videira verdadeira. Você não está aqui por causa de mim, você não está aqui por causa de fulano, de ciclano, você está aqui por causa de Jesus. Jesus é a videira verdadeira, e você é um ramo da videira. É verdade, você passa por períodos que dá mais fruto, você passa por período que menos fruto, e você passa por período às vezes de limpeza, de poda. Amém, queridos? Mas você está aqui. Só que Deus olhando para você nessa manhã, Ele vê que você tem muito mais condições de dar frutos do que tem dado. Vou falar isso de uma outra forma para animar. Por exemplo, Deus olha para você e pensa assim, puxa, ele podia ganhar muito mais dinheiro do que ganha. Obrigado, alguém ganhou. Alguém recebeu. Tem gente que fala de dinheiro, fica assim.
Quem gostaria, querido, de um aumento de 100% de salário? Aí agora vocês se animaram, né? Talvez olhe para alguns de nós, queridos, nós que estamos acomodados em casa, sem fazer exercício físico, comendo. Deus olha para a gente e diz assim, puxa, ele podia ter muito mais saúde do que tem hoje. Amém, querido? Se fizesse um exercício, se não comesse tanto pão como come, não é? Se parasse com tanto refrigerante, ele podia ter mais saúde. Ninguém está gostando dessa mensagem não, né? Mas olha só, querido, Deus é mais. Eu vim para que vocês tenham vida em abundância. Deus não vem para menos, Deus vem para mais. Mais vida, mais saúde, mais alegria, relacionamentos melhores, uma família melhor. Ele vem para acrescentar mais do amor dele, da graça dele, da misericórdia dele. Ele quer ver cada vez mais frutos na nossa vida. Quem está aí, diga amém. Então eu queria, em primeiro lugar, parabenizar, querido, que tem gente aqui que está vivendo um momento difícil, mas tu está aqui. Você está aqui. E aí minha gratidão aos pastores, minha gratidão aos diáconos. Obrigado. Vocês estão aqui com a gente. Não nos abandonaram. Obrigado pelos introdutores. Obrigado pelos músicos, cantores. Estão aqui, minha gente. Tem gente dessa igreja que eu não vejo há mais de um ano. Onde é que eles estão? Na rua? Isso aí. Mete o verbo neles. Entendeu, querido? Tudo bem, está trabalhando, aleluia, glória a Deus. Mas eu sei que tem gente que não está nem trabalhando, está em casa. Tem gente que está na praia, hoje não, porque não está sol. Tem gente que está rodando aí em outras videiras. Querido, Jesus é um só. Se você não receber dele, não recebe de ninguém. Amém, querido? Então, olhando para esse texto aqui, queridos, a gente vê que Deus olhando para nós, olhando para a nossa igreja, olhando para a nossa casa, nossa família, olhando para nosso trabalho, Ele vê que nós temos dado frutos, mas Ele vê que nós temos condições de dar mais frutos ainda, mais fruto do que a gente tem dado até agora. Cada um aqui é alguém que tem dado frutos. Diga amém. Frutos para o reino de Deus. Frutos do Espírito Santo. Pessoas que você alcança, que você leva a palavra. E Jesus aqui, ele fala que aquele que dá frutos, ele limpa. Ele poda. Com que propósito, querido? Para que a gente dê mais frutos ainda. Então, quando Deus olha para nós, Ele nos vê. Mas Ele vê que nós temos capacidade de dar mais frutos do que a gente tem dado. Ele vê, não é? Você fica muito mexido. Aqui quem tem filho, principalmente filho, e você vê filho com tanta capacidade, com tanta habilidade, mas não colhendo frutos. E aí você, meu Deus do céu, podia estar trabalhando, podia estar ganhando dinheiro, podia estar não sei o quê, podia estar... Aí a gente fala às vezes assim, olha, com a tua idade. Tem alguém assim? Com a tua idade.
Eu já fazia isso, com a tua idade. Eu já tinha aquilo, já a tua idade, querendo, porque você está olhando para um filho que é cheio de capacidade, que é cheio de habilidade, mas às vezes não estão colhendo isso na vida deles. Eu estou falando isso, querido, para fazer uma comparação tosca com Deus olhando para nós. Deus olha para cada um sentado aqui, ele tem condições de produzir mais, trabalhar, ganhar dinheiro, constituir família, ter uma empresa. Amém, querido? Né? Deus vê. Eu vim aqui para desafiar você. Deus tem muita coisa que Ele quer fazer na tua vida. Muito mais do que você tem feito. Você às vezes se acha que já fez muito, Ele ainda pode fazer muito mais, Ele vê capacidade. Agora, o problema é que para esses novos frutos acontecerem, essa mulher não ficou rica da noite para o dia, ela deve ter trabalhado muito, feito muita coisa, passado por muita situação. Nós, para dar esses frutos acontecerem, é inevitável que a gente passe por um tempo de poda. É inevitável que a gente passe por um tempo de limpeza, de preparo, de reorganização. Olha, a minha vodrasta, eu não conheci minha avó, mas conheci a madrasta da minha mãe, Dona Augusta, vodrasta. Ela era lá do interior do Rio Grande do Sul. Tinha um sotaque que a gente tinha quase que botar legenda nela. Aquela mulher grande, parecia uma alemã grande, olhos claros. E a família dela vivia disso, querido, de videira. Faziam vinho, vendiam. Minha mãe, em certa ocasião, foi com ela e trouxe o retrato da família reunido, querido. Mais de 200 pessoas. Porque naquele tempo, antigamente, não tinha esse negócio de ter um filho, 2 filhos. Antigamente era 6, era 10, era 12. O primeiro parto que eu fiz na vida, lá no Hospital Duque de Caxias, Dona Maria de Lourdes estava tendo o 18º filho. Foi o primeiro parto que eu fiz. Né? Eu cheguei lá, ela, pum, mandou o filho no meu colo. Eu, quando disse, faz força, pronto, já tinha nascido. 18º filho, queridos. Então, antigamente, queridos, as famílias eram grandes. Bem, hoje nós vamos passar da hora, tá, minha gente? Porque é Santa Ceia. Então, por que eu estou falando isso, querido? Porque ela veio, conheceu meu avô, português, casou com ele, veio para o Rio. Não sei onde é que meu avô achou ela. Sinceramente, essa parte eu não conheço da história. Né? Porque onde é que um português achou uma mulher lá do interior, porque na cidade dela nem luz tinha. Era vela de noite. Minha mãe foi para lá e disse, de noite tinha que andar com vela na mão, para ir no banheiro. E casou com ela, e a Dona Augusta, ela trouxe, certa ocasião, do Rio Grande do Sul, uma videira. Porque esse negócio de terra é muito forte, né, minha gente? Né, Beck? Quando tu vai lá para Belém, né, como é forte esse negócio de terra. E ela trouxe uma videira e plantou lá no jardim da casa dela. O jardim da casa dela eram várias videiras. E tem toda uma organização. Então, tinha tempo de uva, e tinha tempo que ela podava tudo, tu chegava lá, parece que não tinha nada. Então, é interessante que eu vi essas coisas. Então, querido, o tempo de poda, o que é interessante, é que o tempo de poda vem depois de um tempo de frutos. Vem depois de um tempo abençoado, que você viu uma colheita boa, viu o resultado. E é isso que nos assusta, quando a poda chega na nossa vida, quando a limpeza chega na nossa casa, na nossa vida, na nossa família, nas nossas circunstâncias. Assim, às vezes, agora que as coisas estavam se ajeitando, agora que as coisas estavam se arrumando, agora que as coisas estavam ficando melhores, os frutos aparecendo, e de repente vem uma situação desagradável, vem uma situação que desequilibra. O estado de Jó, querido. Jó com muitos filhos, Jó
com muito gado, Jó com muita casa, e de repente veio aquele vento que levou tudo. Então, esse é um momento que para a gente é desagradável, porque a gente não entende, não é? E tem pessoas que... Tem uma coisa que mexe comigo quando eu escuto alguém falar assim: por que que Deus fez isso comigo? Eu digo, espera lá, cuidado com o que você está falando. Deus quer o melhor para você, né? Deus quer o bem para você, Deus quer mais para você. Então, querido, a poda não vem para destruir a videira. A poda vem para fortalecer a videira, para ela frutificar mais. Então, querido, nós que estamos em Cristo, quem está em Cristo aqui, diga amém. Amém. Jesus é o teu Senhor, amém. Jesus é o teu Salvador. Amém. Graças a Deus eu estou ligado na videira. Eu estou ligado na videira verdadeiro. Eu não estou ligado na igreja, eu não estou ligado em pastor, eu não estou ligado em gente, eu estou ligado em Jesus. Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador, Ele é que me sustenta, Ele é que me fortalece, Ele é que me revigora. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Então nós que estamos em Cristo, querido, precisamos entender esse período de poda. Esses períodos de limpeza que traz desorganização, desarrumação, desequilíbrio. A gente tem que entender que isso faz parte da transformação que Deus quer fazer na nossa vida para a gente produzir mais frutos ainda. É muita coragem nossa, vivendo o que a gente está vivendo, olhar para a palavra de Deus e dizer, olha, nós não estamos passando por essa poda à toa. Não estamos passando por esse momento difícil à toa. Vem dias melhores por aí. Vem um tempo melhor por aí. Amém? Tem frutos que vão vir disso aí. Amém, querido? Já estou terminando para servir a ceia. E aí Jesus faz um apelo para nós, Ele nos pede algo. Ginaldo já pode vir para cá, né? Jesus faz um apelo, sempre que Deus fala, Ele pede alguma coisa, especialmente aqui, Ele está pedindo para aquele que está passando por um momento de desequilíbrio, de poda, de limpeza. As coisas estão instáveis, as coisas estão desarrumadas, as coisas estão desequilibradas, de repente... Aquilo que você contava como sustento, você não tem mais. Você perdeu pessoas preciosas. Então Jesus aqui dá uma palavra. Ele diz para nós que estamos passando por esse período, permaneçam em mim. Queridos, nesse capítulo, Jesus usa 11 vezes o verbo permanecer. 11 vezes ele fala isso. Não abram, por mais que as coisas fiquem difíceis, não abram mão do relacionamento que vocês têm comigo Ele. Amém? Não abram mão do compromisso que vocês têm comigo. Não abram mão do relacionamento que vocês têm comigo. Não abram mão da comunhão que vocês têm comigo. Não se afastem de mim. Porque nisto é glorificado meu Pai, em que deis muitos frutos. Amém, querido? Amém. Então, querido, a poda, ela provoca uma transformação na videira, e a videira vai dar mais frutos do que ela dava antes. Então, querido, é um tempo de poda, é um tempo que parece, é um tempo que acontece coisas que a impressão que tem é que tem coisas que a gente tinha antes que não vai ter mais. Dá uma instabilidade, um desequilíbrio. E a ação que Deus pede de nós aqui, isso é para nós, é permanecer. Lembra semana passada que eu falei que a única opção daquela figueira estéril é ficar ali na terra? Fica aí, não sai daí. E aqui ele está falando isso com outras palavras, é permanecer como a árvore. Porque os benefícios
desse permanecer vão aparecer na sua vida em forma de frutos. Salvação na tua casa, cura, restauração, resultados diferentes, ou a provisão vai chegar de onde você não esperava vir, vai chegar uma provisão. Então, querido, duas coisas que Jesus fala aqui nesse texto: permanecer e frutos. Ele repete, permanecer 11 vezes, frutos, eu acho que a palavra fruto aparece 7 vezes. Então, hoje, para a gente colher os frutos de tudo isso que a gente está vivendo, de toda essa poda, de toda essa limpeza, essa desarrumação, vai depender do nosso permanecer. É por isso que a gente está aqui. Está difícil, mas eu vou para a igreja. Porque lá eu tenho força. Lá eu tenho vigor. Né? Lá eu tenho... às vezes, querido, para a gente permanecer, a gente precisa de alguém que diga, permaneça. Fica firme. Não desanima. Amém, querido? A gente precisa disso, porque isso nos fortalece, isso nos revigora. Então, querido, ao participarmos da mesa nessa manhã, nós vamos avaliar essas duas coisas, né? Primeiro, vamos agradecer a Deus. Cada um aqui, querido, por mais difícil que esteja a sua vida no momento, por mais desequilibrada, por mais assustado que você esteja com as coisas que estão acontecendo na tua vida, você tem dado frutos. Você tem colhido frutos. Você está aqui, querido. Tem gente que não está aqui. Você está aqui. Como dizem alguns aí, né? Temos que agradecer porque estamos vivos. Estamos vivos. Não é? Então, agradecer a Deus na hora que participarmos do pão, agradecer a Deus pelos frutos que a gente já deu. Quantos frutos que essa igreja já deu, minha gente? Amém, queridos? E agradecer a Deus também pelas podas. Porque a poda não vem sem querer. Ela vem com um propósito. Eu me lembro de Dona Augusta quando limpava tudo. Ficava só graveto. Mas depois a gente chegava lá, estava cheio de uva. Em plena ilha do governador. Uma videira, dando uvas. Porque tinha alguém que tinha um amor por aquilo ali, cresceu no meio daquilo ali, dava valor. E quando a gente faz as coisas com amor, fica melhor, né, minha gente? Quando a gente elogia Maria José, que comida gostosa. Aí ela diz, eu fiz com amor. Maria José, você sabia cozinhar? Eu chego lá na cozinha, está Maria José com o celular ligado, e tem um Masterchef lá dizendo, faz assim, bota isso, bota aquilo outro, faz assim, faz assim. Aí depois ela dá os créditos, né? Ela agradece, mas ela dá os créditos. Aprendi com fulano, aprendi com ciclano. Entenda, meu irmão, se as coisas estão difíceis, pergunta para o seu irmão, está difícil? Vem dias melhores aí. Vem dias melhores aí. Amém? Vem dias melhores. A poda tem um propósito. Para aqueles que são filhos de Deus, tem um propósito. Amém, querido? Dê uma salva de palmas ao Senhor. Então, queridos, na hora de participarmos da mesa, na hora do pão, eu vou orientar aqui a oração e depois, primeiro vamos focar, porque tem duas palavras que dão sentido a esse texto, que é permanecer e frutos. Eu vou inverter, na hora do pão eu vou falar dos frutos, na hora do cálice eu vou falar do permanecer. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Pai, pela Tua palavra. Muito
tua palavra é verdadeira, é digna de crédito. Muito obrigado, Pai, pela vida de cada um aqui, Pai. Obrigado por a vida de cada um que com esforço vem para a tua casa, vem para te servir, vem para fazer a obra. Obrigado por aquele que vem participar do culto, para louvar a Deus, glorificar a Deus, ofertar, orar. Obrigado pela vida de cada um. Cada um aqui, Pai, é alguém que já tem dado frutos. Não está aqui à toa, não está aqui sem querer. Está aqui porque é uma pessoa que tem vivido uma vida contigo e tem dado frutos. E nós damos graças a Deus. Então, Pai, muito obrigado. Ao participarmos dessa mesa, Pai, nos abençoa, nos restaura, nos renova, nos revigora. Abençoa a vida de cada um de nós. Desde já, nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Querido, pegue o pão, separa do copo. Eu queria dar a oportunidade de você agora, aí no seu lugar, de agradecer a Deus. Os frutos que você já colheu na tua vida. É uma grande ingratidão quando nós não reconhecemos o que Deus já fez na nossa vida. Então seja grato pelo que Deus já fez na tua vida. Pelo que Deus já fez na tua casa, família, profissão, ministério. Seja grato a Deus. Não fique calado nessa hora. Diz: Deus, eu tenho muitos motivos para agradecer. Só o fato de estar vivo hoje já é motivo de gratidão. Agora, meu irmão, não agradeça apenas pelas bênçãos, pelos frutos. Agradeça também pelas podas. Agradeça também pelos dias difíceis. Agradeça também pelos dias maus, porque se Deus permitiu cada um deles acontecerem, havia um propósito no coração dele. Então seja grato também pelos desertos que você já passou, pelos vales da sombra da morte, por onde você passou e saiu. Seja grato a Deus pelos dias difíceis, pelos dias maus. Seja grato a Deus pelas coisas até que você não entendeu e que talvez não entenda até hoje. Mas você dá graças a Deus, porque Ele te sustentou, Ele te fortaleceu. Da mesma forma, querido, vamos ser gratos a Deus pela obra completa que Ele fez por nós na cruz do Calvário. Se nós hoje estamos de pé, é porque Ele sofreu lá no madeiro. Ele morreu pelos nossos pecados. Então nós somos gratos a Jesus. Obrigado, Jesus, por o Senhor ter entrado na minha vida. Obrigado, Jesus, por o Senhor ter pegado a minha mão e me tirado de onde o Senhor me tirou. Obrigado, Jesus, por o Senhor olhou para mim e teve misericórdia de mim. Aonde estaríamos nós se ainda estivéssemos lá, Pai? Talvez nem estivéssemos mais. Alguns de nós hoje, Pai, só estamos vivos por causa de Jesus, pela misericórdia de Deus, pelo livramento de Jesus, pela ação do Espírito Santo. Muito obrigado. Obrigado pela minha vida, obrigado pela minha família, obrigado pela esposa, pelo marido, pelos filhos, obrigado pela família, a mãe, o pai. Obrigado, Senhor. Nem tudo é perfeito, nem tudo é como a gente gostaria que fosse, mas a gente tem gratidão. Obrigado, Pai, nós te agradecemos. Obrigado pela nossa igreja, Pai. Obrigado por esses irmãos que estão aqui conosco, segurando a nossa mão, nos fortalecendo, nos revigorando, a dizer: prossiga, vamos em frente, não vamos parar, não vamos desistir. Obrigado, meu Pai. Obrigado por cada pessoa que chegou à tua casa nessa manhã. Nesse momento que nós estamos com esse pedaço de pão nas nossas mãos, que representa teu corpo, nós queremos te agradecer. Muito obrigado, Senhor. Até aqui o Senhor me ajudou. Até aqui o Senhor tem me dado saúde. Agradeça. O Senhor tem me dado saúde, o Senhor tem me dado sustento, o Senhor tem me dado força, o Senhor tem me dado ânimo, o Senhor tem me dado coragem, o Senhor tem me dado ousadia. Obrigado. Agradeça a Deus, meu irmão. Agradeça a Deus. Seja grato a Deus. Mostre gratidão a Deus.
aquele que dá graças, prepara um novo caminho na sua vida. Então, muito obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Igreja de Nova Vida, porque estamos aqui. Muito obrigado, porque alguém começou isso. Muito obrigado. Nós abençoamos esse pedaço de pão e participamos dele. No nome de Jesus. Amém. Você pode participar do pão dando graças a Deus. Dando graças a Deus. Agora abaixa a sua cabeça. Aonde está o grande desafio para você de permanecer? Talvez a tua vontade é fugir. Talvez a tua vontade é desistir. Talvez a tua vontade é largar de mão. Talvez a tua vontade é: não vou lutar mais não. Vou desistir disso. Aonde é que está esse desafio de permanecer? Permanecer na fé, permanecer no serviço, permanecer num trabalho, permanecer na família, permanecer na igreja. Aonde está o seu desafio? Aonde para você é difícil permanecer? A sua vontade é desistir, é largar a mão, chega, já deu, não aguento mais. E o desafio que o Espírito Santo traz para nós hoje é: permaneça. Foi aqui que Deus te plantou, fique aqui. Foi nessa família que Deus te colocou, fique nessa família. É nesse ministério que Deus te botou, permaneça. Talvez um trabalho que você não esteja vendo fruto, permaneça. Permaneça. Não desista, não abra mão. Permaneça. Porque os frutos, eles vão chegar. Porque Deus é fiel. Se vós permanecer em mim, e eu permanecer em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Promessas de Jesus. O que é que você quer que Ele faça na sua vida hoje? Fala para Ele. A condição que Ele pede é permanecer nele. Quer dizer, tem momentos que o vento pode soprar, pode ficar forte, mas permaneça. Fica com Ele, não abra a mão dEle. E os frutos, eles vão chegar, porque Deus é fiel. Pai querido e amado, eu sei que tem pessoas aqui vivendo momentos de grande estabilidade, momentos de desequilíbrio, momento em que se pergunta: meu Deus, será que vale a pena tudo isso que eu tenho feito? Ajuda o meu irmão, ajuda a minha irmã a permanecer no seu lugar. E o lugar dele é junto a ti, Pai. É junto contigo, Pai. É enraizado em ti. Ajuda o meu irmão a permanecer na sua fé. Que a sua fé não se abale, mas que a sua fé se fortaleça em ti. E que ele veja, Pai, que ele veja os frutos aparecerem, que ele veja os resultados, que ele veja as soluções, que ele veja o teu agir. A fé, ela mostra o que está acontecendo, Pai. A fé, ela é vista e ela dá sinais, ela dá que ele veja sinais na sua vida do teu favor. Abençoa o meu irmão. Muito obrigado, Jesus. Mais uma vez, muito obrigado, foi graças ao teu sangue derramado que hoje nós estamos aqui clamando ao Pai, em teu nome. Abençoa a vida de cada um, dá uma resposta, dá a solução, dá a saída, dá o ânimo, dá a força, dá o vigor. Renova o meu irmão para ele permanecer e colher os frutos que o Senhor já está preparando para a vida dele e para a vida dela. Nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus.
Amém. Você pode participar do cálice dando graças a Deus, glorificando o nome do Senhor, bendizendo o nome do Senhor.